né, hoje você falou muito de paz, né? A paz, ela, ela é isso, né? Assim, é o que não muda, né? Porque até aqui no capítulo tem um trecho do capítulo que você fala sobre a mutabilidade do ego. Eu achei muito importante esse, esse trecho. E é essa mutabilidade que gera o sofrimento, essa É. sensação de sofrimento, de ameaça constante. Uhum. A paz é o oposto disso, né? É. Eu achei muito importante Ah, esse então, trecho, esse para o capítulo outro, tão importante. Eu achei ele o coração do livro. só registrando aqui, então, a gente está fazendo a leitura a busca chega ao encontro, e é o capítulo 6 é o título, outros conceitos e distinções importantes. É aquilo que falamos sempre, né, que a teoria ilumina a prática. Então, é a parte conceitual que, se a É, dominarmos bem, mas você a trabalhou os prática. conceitos muito bem, Walter, com muita clareza e ao mesmo tempo com profundidade. Na página 133, 134, eu até risquei ela toda. Esse capítulo a gente risca a página inteira mesmo. Então vamos, Daniela, pode fazer a leitura aqui. Então, quem é você? Os objetos da consciência ou a própria consciência? Novamente, a pergunta capital. Se você não é ego, quem é você? A prática da meditação lhe proporciona diferenciar-se do ego e entender que você é de fato o que é absolutamente estável e que nunca muda em você, a pura consciência. Como consequência, a quietude, a paz, a bem-aventurança. Abordamos há pouco a questão de ser o ego o oposto dessas qualidades, de ser ele impermanência e instabilidade. Já nos referimos à alternância ou inconstância dos pensamentos e sentimentos como sendo um problema, mas talvez não esteja muito claro o porquê dessa mutabilidade de ter essa característica, ser motivo de sofrimento para o homem. A questão é que o fato de não nos ser possível estabilizar o ego, de não nos ser dado controlar o que sentimos e pensamos, tem como consequência não conseguirmos manter duradouros o bem-estar, a alegria, o prazer, a felicidade. Você está tranquilo e sereno em um momento, no outro está angustiado, ansioso. Está seguro e confiante hoje, amanhã o temor e a insegurança o visitam. Está alegre e bem disposto de manhã, à tarde, a tristeza e a indisposição o abatem. Ao dormir, você está bem. Um sonho ruim invade sua noite, você acorda acabrunhado. É da própria essência do ego a instabilidade, a volubilidade. É como pretender manter estável o clima, as nuvens, os ventos. Como é da natureza desses fenômenos a flutuação, a mudança. A constância ou a permanência não são suas características. Eles não possuem tais propriedades. Como você vai parar o vento? Como controlar os fenômenos humanos dos ventos egóicos? Assim, é da E aqui tem uma. instabilidade. Só um minutinho, Daniela. E aqui tem uma questão assim, que é até cruel, porque muitas vezes nós nos sentimos mal com nós mesmos por estarmos tristes, angustiados, ansiosos. Puxa, mas temos tudo, né? A vida é tão boa, temos tudo que precisamos. E por que que eu estou me sentindo infeliz? Por que que eu não tô bem? Então, nós acabamos nos acusando por não estarmos nos sentindo felizes, tranquilos, porque vem um incômodo, uma incerteza, uma insegurança, um temor, e costumamos nos acusar até disso, né? Sou um ingrato em relação à vida, né? Tenho tanto, mas é que é da própria essência do ego essa volubilidade, essa alternância, essa mutabilidade, essa inconstância.
Não é possível. Então, uma pessoa que tem tudo, mas tudo que ela pode ter em termos de bens materiais, de bens imateriais também, né? Família, tudo bem, tudo legal, saúde, dinheiro e tudo, bens, propriedades, e a pessoa está infeliz, está triste. Isso não é nada incomum. E muitas vezes ela se culpa por isso. Então, eu digo que é cruel porque não há que se culpar por isso, né? Porque é da essência do ego essa condição de mutabilidade, de impermanência. Não é possível a estabilização do humor. Então, o texto está falando exatamente disso, né? De manhã estamos bem, de tarde não estamos tão bem assim. E então não há que acharmos ruim com nós mesmos por isso. Se compreendemos que isso é do ego, então o que eu posso fazer é tentar buscar um modo de ser alternativo em relação ao ego. Isso antigamente, né, nos anos 60, era tratado muito assim como uma, estados alterados de consciência. Buscava-se os estados alterados de consciência e as substâncias, as drogas, estavam muito a serviço disso. Né? Mas o estado alterado de consciência não é outro que não o próprio ego. O ego é que é o estado alterado de consciência, porque é o estado natural, a essência, a fonte, o essencial. A consciência primordial é a pura consciência, né? É a consciência vazia. Então, então, é uma consciência que não é um estado. O estado é aquilo que se altera, que muda, né? E a consciência, então acho que o texto vai falar disso agora, né? É a pura consciência, é a imutabilidade. Aí é a constância, é a permanência, é a inalterabilidade. Então, aí não há humores mudando. Somos consciência e, quando nos apropriamos de quem realmente somos, pura consciência, não há nessa dimensão qualquer alterabilidade, qualquer impermanência. Então, a saída real, e é isso que a meditação nos apresenta como possibilidade, é sairmos do ego, sairmos desse lugar que é a própria impermanência, a própria mudança, né? Como o texto está dizendo, como é que eu vou segurar o vento? Como é que eu vou conter o vento, né? As mudanças climáticas do tempo. Não vou conseguir segurar os ventos egóicos. Então, a saída, que nós conhecemos bem, é o que nos apresenta a meditação. E a meditação hoje, não sei como vocês a viveram, mas é essa fonte de paz. Ali, pura consciência, nada nos alcança enquanto pura consciência. Nenhum estado alterado de humor, nenhum estado alterado de consciência, né? Que é a consciência dia, a consciência egóica. Então, ali é o porto seguro do ser. Ali é o ser. Enquanto egos, não há a possibilidade dessa paz, né? Assim, você trouxe muito a imagem do vento, eu acho ela bacana, né? Não tem como a gente segurar o vento e nem interromper a passagem dele. Então, nos atravessam ventos egóicos de alegria, de felicidade, de tristeza, né? Mas buscar a paz no ego não é possível. Ela existe, mas ela é passageira, ela é provisória. Ela talvez ela seja essa sensação de satisfação, né? De preenchimento quando a gente alcança alguma coisa, de satisfação, mas, né, logo vem a falta de novo. Isso. Aqui também você fala sobre a falta, né? De que somos seres
de falta. Eu fico vendo assim, né, comigo, né? Às vezes eu fico brigando com essa mutabilidade, né? Querendo que o ego se estabilize. E é isso que você está dizendo. Não adianta brigar, porque é da natureza do ego ser mutável. Então, isso que a gente se cobra, se culpa, se exige e fica buscando nessa eterna busca, correndo atrás, né? E que traz esse sofrimento, né? Eu falo isso por mim, e às vezes de não aceitar a mutabilidade, né? De não aceitar a transformação. E eu acho que todos nós, a gente vive isso no corpo também, dessa mudança. E é isso que você estava falando, não adianta se revoltar. Pois é. Isso é que é cruel, né? Porque quando não sabemos disso, nós nos voltamos contra nós mesmos, só agrava mais ainda o sofrimento. Então, eu acho que é uma sabedoria preciosa para nós, isso que os mestres nos mostram. Essa compreensão profunda disso. Essa compreensão, ela é salvífica. Essa palavra ela é preciosa, é rara, mas ela é preciosa para nós, né? Essa compreensão é salvífica, no sentido que ela em si, ela é salvadora, ela em si, ela é transformadora. Essa consciência é fundamental para nós, porque aí não ficaremos contra nós mesmos, mas buscaremos um caminho que é o que estamos percorrendo, a meditação, essa compreensão que os mestres nos trazem. Mas então vamos voltar para o texto, né? Então nós estamos na página 135, né? Assim, essa instabilidade e a consequente imprevisibilidade em relação ao que você irá sentir daqui a pouco, mais tarde, amanhã, depois de amanhã, é fonte de grandes sofrimentos. Esse é também um dos motivos para a busca por medicamentos e drogas, o desejo de manutenção e perpetuação do bem-estar, do prazer, do ânimo. A psicanálise define o ser humano como um ser de falta. Na nossa egoidade, somos mesmo precariedade e carência. E, por consequência, desejo, busca incessante por satisfação e preenchimento. Mas isso não diz tudo sobre nós. Na nossa transcendência, somos completude, plenitude, não mais um ser separado, sujeito a sentimentos que mudam como os ventos. Quanto à busca pela droga e outras substâncias, sabemos que esse não é um caminho, mas um descaminho. Essa não é uma porta de saída para o sofrimento, senão uma porta de entrada para um sofrimento ainda maior, pois o seu efeito tem duração marcada. Após esse prazo, vem novamente a falta, o vazio e a ânsia. O álcool, como qualquer outra droga, oferece à pessoa uma noite de euforia e, em contrapartida, lhe confere ressacas física, mental e moral horrorosas na manhã seguinte. Quando o vício e a dependência se instalam, a pessoa já necessita de nova dose ao amanhecer. Ela não mais consegue viver sem aquela substância. Foi fisgada, caiu no laço, tornou-se prisioneiro. Por outro lado, não podemos deixar de considerar que o ego é importante. Por outro lado, não podemos deixar de considerar que o ego é importante. Basta lembrarmos que, entre outras atribuições, é dele uma missão fundamental: conduzir-nos à consciência pura. A consciência pura, ou consciência em si, é a matriz de todas as matrizes, e ele, o ego, ou consciência de, é uma de suas manifestações. Em outras palavras, o absoluto cria o relativo, e o relativo é a dimensão que pode saber do absoluto e tentar mirá-lo, alcançá-lo. A vida cria o ser humano, portador de consciência de,
para que ela possa apropriar-se de si mesma. Somos a consciência da vida. A vida não tem olhos para ver as maravilhas que ela cria. A vida não tem olfato para aspirar o perfume que cria. A vida não tem ouvidos para ouvir a melodia que ela cria. A vida não tem papilas gustativas para conhecer o sabor das maravilhas que cria. A vida não tem tato para sentir as texturas maravilhosas que cria. Assim, ela criou o ser humano para que ele seja os seus olhos, o seu olfato, o seu ouvido, o seu paladar, o seu tato. Mas a vida não dispõe também do atributo da consciência e, portanto, não pode saber de si mesma. Não tem como saber quem ela é. Dessa forma, para além dessas condições que doou ao ser humano, a vida criou nele ainda outra qualidade fundamental, a consciência. E assim, os humanos somos a consciência da vida. É através de nós que ela pode tomar consciência de si e saber que ela é. A gente costuma jogar tanta pedra no ego, né? O texto aqui agora está sendo aqui generoso. Isso que você escreveu aqui, isso é de um vídeo, né, Walter? Você transcreveu esse trecho de um vídeo. Um vídeo. É isso que você coloca aqui na referência? É um vídeo chamado A Consciência da Vida. Foi o primeiro vídeo colocado lá no canal YouTube. É o vídeo mais antigo, é o primeiro dos vídeos. Está também lá no site. Você estava falando... Daquele trecho, né, que você citou do seu vídeo, sim. Que a vida se experimenta a si mesma através dos sentidos, através da consciência de. Se não houvesse consciência de, a vida não se experimentaria a si mesma. Né? O problema é que a gente se esquece que atrás do di tem a consciência. E a gente fica agarrado no di, sempre buscando mais di, e eu quero di. E é o dia que vai me fazer feliz. Né? A gente fica pendurado no di, né? Fica pendurado no di. Esquece que o di é servo, né? Eu acho que isso traz para a gente a dimensão de que o di é servo, não é patrão. Não é senhor. O di está servindo para que a vida se experimente a si mesma. O di... Portanto, não pode ter posse, né? A gente não pode ter posse das coisas. Fala, Toninho. Eu estou com uma dúvida aqui. Pode falar. Na página 136. Isso é o que vai ser a continuidade do texto. Nós lemos até a 137, 137. O ego tem, pois, uma importância crucial. Já dissemos que a consciência pura é da ordem do indescritível, do inominável, do imanifesto, do informe, e nos perguntamos então, quem pode dizer isso? Quem pode atribuir tais qualificações? Ou antes, quem pode nomear, falar, refletir e mesmo saber sobre a consciência pura? É preciso existir um ego para que se possa falar sobre qualquer coisa. Sem ele, tudo seria indizível. Quem mais poderia falar se a vida não tem voz? Somente o ego. Neste caso, a voz da vida. Pode dizer, por exemplo, sobre a impossibilidade de se falar sobre o que é a pura consciência. Interessante isso, não? É o ego, então, que, sabendo-se limitado e finito, pode reconhecer que ele próprio é limite, é finito, pertencente à ordem da temporalidade, e reconhecer a existência da infinitude, da eternidade, a pura consciência. Nós precisamos do ego para saber que não somos ego. Parece uma contradição ou uma impropriedade, mas está claro.
Precisamos do ego para saber que há outra dimensão que não ele mesmo, que existe a possibilidade da transcendência, de superarmos o próprio ego. O que não é ego não pode falar. A consciência pura não tem palavras, nada pode dizer. O ser humano foi criado para saber que ele não é um eu minúsculo, e sim o inomeável. É preciso um nome para saber que não se é um nome. É preciso a palavra para se saber silêncio. E então, o silêncio saberá de si sem precisar da palavra, saberá de si silenciosamente. Nossa Senhora. É tudo que eu queria dizer. Pelo amor de Deus. É isso. Meu Deus. Coisa linda, meu Deus. Também estou admirado. Muito bom. É muito difícil dizer isso. Muito difícil. Né? E parece que a gente compreende muito, assim, mais nas entrelinhas, mais nos intervalos entre as palavras, que a gente compreende mais do que pelas próprias palavras, porque elas não estão falando nada. Acho que é o silêncio entre elas que nos diz, que nos revela. Né? É uma compreensão muito difícil de ser assim, elaborada. Eu risquei essa parte por algum motivo, eu não lembro por quê. Esse finalzinho, é preciso a palavra para se saber silêncio, e então o silêncio saberá de si, sem precisar da palavra. Saberá de si silenciosamente. E eu estou aqui pensando que quando a gente consegue entrar nesse silêncio, a gente se dissolve, né? Quando fala que saberá de si silenciosamente. A gente está falando da gente, né? É quando você sabe quem você é. Chega um momento ali do silêncio que você sabe que você é o silêncio, né? Então, é isso. Me chamou muita atenção essa parte. Mas a gente precisa da palavra, mas chega uma hora que a palavra parece que não te basta mais, né? Quando você volta com muita força para o silêncio e em algum momento ali você dissolve. E é silencioso, né? Esse questionamento, ele acaba no silêncio. A palavra se dissolve no silêncio. É o rio chegando ao oceano. Né? A palavra é essa canoinha, é o ego, que nos leva até a outra margem, que é o silêncio. Né? É preciso ser criatura para reconhecer o Criador. Perfeito, é isso, exato. Né? Lá na sarça ardente, como é que Deus se manifesta? Quem é você? Como é que eu vou dizer que o Senhor é? Eu sou. Eu sou o ser, com S maiúsculo. Né? Então, o Rosário, é isso mesmo. O Criador, ele, no silêncio dele, ele sabe que ele é. Ele não precisa da palavra para se revelar para si mesmo. Ele se revela para si mesmo através do silêncio, silenciosamente. Né? Agora, nós, enquanto egos, egoidades, consciências egóicas, né, nós podemos olhar para o Criador, olhar para Deus, né, e saber dele através da palavra. E nós, consciências egóicas, nos tornamos pura consciência quando a palavra que somos se dilui no silêncio que somos. Quando a palavra que estamos, na qual estamos, se dilui no ser que somos, que é o silêncio. Então, a palavra nos leva ao silêncio. A palavra vem do silêncio e retorna para o silêncio. Então, a palavra é uma manifestação do silêncio. O silêncio cria a palavra. E a palavra, o destino dela é voltar para o silêncio. Isso que é voltar para casa. Então, a canoinha chega à outra margem, o rio chegou no oceano. Então, Deus, o Criador, ele não precisa da criatura para saber de si. Ele sabe de si silenciosamente, ele não precisa da palavra. Então, na meditação, gente, meus queridos e minhas queridas, a meditação é isso, é chegar nesse silêncio. Por isso que hoje, na meditação, tanta dedicação, tanto investimento, vamos escutar o silêncio. Né? Vamos escutar o silêncio. No princípio, eu escuto o silêncio, então há uma dualidade
a um eu que escuta o silêncio, um sujeito e um objeto. Na medida que eu vou escutando esse silêncio, vou entrando nele, o sujeito e o objeto se dissolvem, eles se diluem, acaba a dualidade. Chegamos ao porto da não dualidade, ou da unidade, em que eu sou o ser silenciosamente, sem precisar dizer que eu sou. Eu não preciso mais de um espelho para me mirar. Eu agora sou pura consciência. Eu sei que sou somente por ser. Eu não preciso dizer quem eu sou. O que é essa passagem da palavra para o silêncio? Quando é que eu não preciso mais dizer que eu sou? Isso que é meditação. Por isso, tanto investimento no silêncio. Rosário, pode falar. Mas nesse momento que você está em silêncio, você não tem consciência, não continua consciência de, não é um processo de dualidade. Eu não estou em então silêncio. Você não lembra. Não. Você dorme. Não, deixa eu corrigir. Eu estou em silêncio. Num certo momento, existo eu, é a dimensão da existência, e existe o silêncio. Então, na proposição da meditação, escute o silêncio. Então, eu começo a escutar o silêncio, é uma relação de dualidade. Existo eu e há o silêncio. Então, eu vou escutando o silêncio. Chega um momento, então, assim, eu estou em silêncio, estou escutando o silêncio, mas chega um momento em que eu sou o silêncio. Eu se me dissolvi. Se é possível dizer isso. Eu se me dissolvi. Eu se me acabei. Eu estou rindo porque meu livro tá marcado, o que foi que a gente falou lá no retiro. Eu se iluminei. Está escrito aqui. Eu se iluminei. Foi dito isso lá, eu escrevi no livro. Maravilha. Eu se iluminei. Maravilha. Pois é. No final da página 137. Vai continuar ainda falando do ego. No ensinamento do Bhagavad Gita, que abordamos no capítulo 2, o ego é o melhor servo e o pior patrão. Desculpa. No ensinamento do Bhagavad Gita, que abordamos no capítulo 2, o ego é o melhor servo e o pior patrão, está implícita essa compreensão. O fato de que o eu precisa ser submetido ao eu, a consciência egóica, a pura consciência, não significa que esse ego não deva existir. Ao contrário, afirma sua existência. O que não deve acontecer é nos reduzirmos a ele, nos identificarmos com ele e ainda lhe conferirmos a condição de patrão. Se lhe concedermos a permissão para que ocupe esse lugar, a consequência será a dualidade e a sanha das oposições todo o tempo. Dor e prazer, tristeza e alegria, depressão e euforia, guerra e paz, etc. Instala-se a mutabilidade, a instabilidade, a impermanência. Quando estamos no modo de ser consciência de, os objetos mudam a cada instante. Eis que a consciência de é uma consciência objetalizada. Da mesma forma que não podemos retirar da água a condição de ser molhada, do fogo a qualidade de ser quente, do sentimento a capacidade de sentir, ou do pensamento o pensar, não conseguimos também extrair da consciência a sua propriedade de estar sempre consciente de algo. Arrasou, Walter. Bom demais. Está bem claro, né, Ana Maria? Acho que está bem claro, né? Legal. Pode continuar, mestre. Em algumas passagens, trouxemos a colocação do ego como ilusão, e é necessário apresentar agora a expressão de um sábio a respeito. Sri Ranjit Maharaj cita seu mestre. Siddharameshwar Maharaj. Siddharameshwar Maharaj, guru também de Nisargadatta Maharaj. Tenho uma dívida com a ilusão, porque se não houvesse ilusão, eu não teria entendido a realidade. Ah, que beleza. Maravilha. Sim. Todos temos uma dívida para com o que temos sido ego, porque sem ele não poderíamos chegar no outro lado da margem. Essa canoinha é fundamental para nós. É ela que nos conduz. Ela é o rio que vai
nos tornar oceano. Pode continuar, para a gente fechar. O ego é, portanto, um instrumento, um meio para chegarmos onde desejamos. Sem ele, não aportaremos onde pretendemos. Não faremos a travessia. Buda pronunciou as seguintes palavras posteriormente, conhecidas como a parábola da jangada. Quando se atravessa um rio com uma jangada, ao se chegar à outra margem, abandona-se a jangada e segue-se viagem a pé. Ninguém irá carregando a jangada às costas só porque ela foi útil para atravessar o rio. Da mesma forma, ensinamentos e preceitos servem apenas como expedientes para se chegar à iluminação. Atingida esta, perdem eles toda e qualquer serventia. O ego é essa jangada, a canoa que nos possibilita a travessia do rio turbulento do mundo, cruzar o mar tempestuoso da existência. O caminho da luz passa por ele. Cumprida, no entanto, sua missão, feita a travessia do mundo para o cosmos, do tempo para a eternidade, não precisamos mais carregar nas costas a submissão a um ego patrão. Ele se torna o melhor servo. Gratidão, querida canoinha, por nos ter trazido até aqui. Nossa. Foi uma grande viagem. Ai, que lindo! Ficou muito legal nesse fim. Gratidão, pequena canoinha, por nos ter trazido até aqui. Foi uma grande viagem. Ok. Isso é muito legal, muito bonito, né? Nos agradecer a esse ser com esse minúsculo somos. Sem ele, não estaríamos chegando aqui. Né? Linda mesmo essa frase, Márcio. Né? Foi muito, pois é, muito legal. Muito bem. Pois é. Assim encerramos este capítulo, né? Próxima vez passamos para o capítulo 7. É um capítulo grande, mas importante também.